Olá, eu sou o Marcos de Bem e esse é o Seja o Novo, o podcast de crescimento pessoal alicerçado em ensinamentos bíblicos. Apresentando a série Criados à Imagem de Deus. Você já deve ter ouvido a frase: você é quem deve acreditar em si mesmo. Ela é verdadeira e em diversos momentos durante a nossa jornada, se lembrar dela faz toda a diferença. Mas qual o caminho mais assertivo para se apropriar da ideia de acreditar em si mesmo e transformá-la em experiência relevante para a vida? Eu penso que seja pela descoberta do que significa ser humano. Encontrar a resposta sobre isso produz grande confiança para se explorar o próprio potencial e pode guiar a uma experiência de vida notável, a uma vida que vale a pena viver. Alguém pode se perguntar, mas como acreditar em mim mesmo quando nem projetos eu tenho, não tenho nada palpável, nenhuma coisa relevante realizada? A minha resposta é que existe sim. O projeto já realizado é você, sou eu, somos nós. Mas de onde eu tirei essa certeza? Da nossa origem, é claro. Capítulo 1 da história humana, sexto dia, ponto mais alto, o clímax da criação. Sim, a resposta para o acreditar em si mesmo começa em Gênesis 1. E então é desenvolvida por toda a Escritura, principalmente no Novo Testamento, onde revela Jesus de Nazaré, o referencial de imagem de Deus, o modelo de humanidade plena, o representante de homens e mulheres ante o Criador. Em última análise, é nele que podemos descobrir o que significa ser humano e por meio de quem podemos aprimorar o acreditar em nós mesmos. Então, vamos à resposta que buscamos. Ela se inicia precisamente em Gênesis 1 e 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nessa profunda revelação, vejo o quanto importamos para Deus. Nos vejo no clímax da criação, obra-prima das mãos do Todo-Poderoso. No capítulo inicial da história, lá estamos nós. Ali vejo a minha origem e vislumbro a dimensão das minhas potencialidades. Sou parecido com o Deus que me criou. Posso olhar de frente o meu futuro. Tenho o poder das escolhas. Posso escrever a minha história. Posso ser um agente de transformação no mundo. Posso fazer da minha vida uma vida que vale a pena viver, direcionada para Deus e para o outro. Tente entender como é profundamente significativo o fato de que em 3 registros decisivos no Gênesis, nós somos descritos como sendo criados à imagem de Deus. O primeiro registro ocorre no ápice da ação criadora de Deus, Gênesis 1, 26 ao 28. O segundo registro, em Gênesis 5, 1 e 2, ocorre depois das tragédias no Éden e entre os primeiros descendentes de Adão. O terceiro registro aparece em Gênesis 9, 6 ao 9, após o fim do devastador dilúvio. Entre outras coisas, esses registros significam que a nossa importância para Deus foi mantida e até hoje permanece. Ainda que a transcorrência da nossa vida seja cheia de descaminhos, embaraços, conflitos, incompreensões, erros, tragédias. Mas tudo isso nos direciona para o quê? Certamente nos direciona para aprender o significado de ser humano a partir da compreensão de ser feito à imagem de Deus. Esse é o notável direcionamento. Vislumbrar
o ser feito à imagem de Deus para aprender o significado de ser humano. É bem verdade que ninguém sabe plenamente o que a imagem de Deus é, visto que esses textos não dizem. Ao longo dos séculos, os esforços de estudiosos têm sido enormes em tentar desvendá-la, mas sem sucesso. Talvez porque isso seria uma tentativa de definir o próprio Deus, o que é impossível. Então, em vez de tentar descobrir o que a imagem de Deus é, devemos buscar entender para onde ela nos guia, para o que ela nos orienta. A principal pista está na ênfase de que fomos criados homem e mulher, macho e fêmea, o que corrobora que o sentido de façamos o homem pode ser o mesmo de façamos a humanidade. Isso aponta prioritariamente para a ideia de relacionamento, comunhão, comunidade, irmandade, pertencimento, identidade coletiva como antecessora e influenciadora da identidade individual. Primeiramente, em uma relação entre Deus e a humanidade, e, consequentemente, dos seres humanos entre si. Veja, a Bíblia toda enfatiza que os conceitos de família, comunidade, identidade sempre estiveram em grande apreço no coração de Deus, o que já pode ser percebido nos textos a que nos referimos. Portanto, a imagem de Deus em nós aponta para a vivência em comunidade, com as suas correlações. Observe que com a expressão façamos o homem, Deus indica que ele próprio vive em comunidade e atua com colaboradores. E é exatamente em um contexto como esse que o nosso potencial individual é estimulado a descobrir e expressar maximamente as características de Deus impressas em nós. Ou seja, características de uma vida sempre orientada para Deus e para o outro. Essa perspectiva indica que uma vida parada, pausada, inerte e isolada não tem como revelar o que Deus é nela. A imagem de Deus em nós só pode ser descortinada quando colocamos a nossa vida em movimento. Em outras palavras, quando as nossas potencialidades têm como base e motivação a nossa relação com Deus e com o próximo, nós podemos buscar o ápice da expressão de Deus em nós. Esse é o verdadeiro alicerce que sustenta a expressão "você é quem deve acreditar em si mesmo", porque está firmada na inimaginável declaração do próprio Deus de que características nele presentes agora podem ser expressas por nós. E isso é exuberante. Mas para descobri-las e expressá-las, nossa vida precisa estar em movimento na esfera da comunidade e em espírito colaborativo e sentimento de irmandade e pertencimento, em um viver para Deus e para o outro. Isso tem sido confirmado na vida de homens e mulheres que escreveram incríveis páginas da história ao longo dos milênios. Seguir o mesmo caminho talvez seja a melhor forma de chegarmos a saber o que realmente nos faz parecidos com o Deus que nos criou e como desenvolver ao máximo as potencialidades que Ele imprimiu em nós. Bem, para continuar seu crescimento nesse tema e mudar a sua visão sobre a vida, permaneça comigo na série Criados à Imagem de Deus. Te espero no próximo episódio. Até lá!